Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão do gênero, sexualidade e direitos humanos. Para isso a gente convidou aqui a Carla Galvão, que ela é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, e temos também a presença da Adriana Cavalcante, que é pedagoga e participa do coletivo Diadorim. Sejam bem-vindas para o nosso programa discutir esse tema. Eu gostaria de saber inicialmente do interesse de vocês nesse tema, da questão da ligação entre a questão do gênero e sexualidade, como é que começou isso, a importância desse trabalho para vocês, assim. Para mim, assim, eu encontrei o debate de gênero porque eu trabalhava numa ONG, numa ONG, assim que eu terminei a graduação em psicologia, e era uma ONG que se preocupava com a questão da paternidade na adolescência. E eu digo sempre que eu entrei no debate feminista pelo campo das masculinidades. Então, eu comecei a trabalhar com jovens, com homens jovens, pensando as questões de paternidade e o direito de ser pai, a questão de pensar que a gravidez na adolescência, em geral, era pensada do lugar da mulher e não dessa posição do homem nesse espaço, né? Que é algo muito caro para o campo feminista, pensar a relação mulheres e homens. Então, a partir daí, eu fui conhecendo na prática o debate de gênero, as questões que me tocavam enquanto mulher. E, ao discutir essas questões, eu me deparei com o campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos e a questão da sexualidade, que é algo que nos rege, né? É criatividade, sexualidade é pulsão de vida, sexualidade é estarmos aqui, praticamente. Então, e a sexualidade até então, eu via a forma como ela era tratada na universidade, em outros espaços, até hoje mesmo, a gente continua percebendo isso, que ela continua sendo tratada como prevenção ou como a partir de questões de risco e muito pouco a partir do prazer, do desejo, da erotização, que é o que atravessa, né? Que a atravessa. Então, a partir dessas questões, eu fui me interessando pelo campo. Quando eu entrei na universidade, eu continuei trabalhando com essa temática. E a Adriana? Eu me aproximei a partir da minha experiência dentro do coletivo, né? Então, 2014, 2015, foi quando eu entrei para o coletivo Diadorim. E dentro do coletivo, a gente sempre discutia muitas questões de opressão, do lugar da mulher, o controle exercido sobre a mulher dentro da sociedade patriarcal. E esse debate, todos esses diálogos, eles falavam também dos nossos direitos, do acesso a esses direitos. Isso entra no campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Como a Carlinha estava falando, a maneira de como a gente acessa a isso. As mulheres sempre acessam no sentido da prevenção, no sentido do controle. A reprodução é sempre vista através de um olhar masculinizado, né, que define como vai ser a nossa reprodução, que define como vai ser a nossa sexualidade. E dentro do coletivo, a gente começou a discutir sobre isso, começou a discutir a partir dos diversos lugares que cada mulher ocupa dentro da sociedade, né, através dos recortes de raça, recortes de sexualidade, recorte de próprio gênero mesmo, recorte de território, de classe social. E, a partir disso, a gente discute muito sobre esses direitos, sabe? Sobre esses acessos dentro dessa estrutura que a gente vive, da patriarcal. Esse nosso programa poderia ter se chamado, né, Mulher, Sexualidade e Direitos, né? Inicialmente eu até propus o título Gênero Feminino, né? Por que gênero tem que ser feminino? Então, mas já uma coisa bem clássica, assim, se falar de gênero, né? A questão da mulher e tal, a questão do feminino, por causa de várias questões que vocês até vão trabalhar aqui. Agora, como é que é a representação da mulher vigente ainda hoje, né? Assim, na nossa sociedade, assim, os estigmas, essa questão dos rótulos, ou como que há uma especificidade ainda que tem que ser discutida, é problemática no modo como que as pessoas, os homens, vamos dizer assim, olham para aquilo que significa uma mulher, ou a mulher no mercado, a mulher, como é que é isso? A Adriana estava falando agorinha da questão da sociedade patriarcal, de como o acesso ele é contextualizado, né? Então, quando a gente pensa em mulher, a gente tem que falar em mulheres no plural, porque, claro, eu sou uma mulher que tem privilégios em relação a outras mulheres. Mas, ainda assim, pelo fato de eu ser mulher, eu também sofro opressões, de maneira diferente, claro. Mas, dentro da sociedade que a gente vive, e pensando o Brasil e pensando o Nordeste, a gente vê que, em várias áreas, as mulheres continuam em situação de desigualdade, nas questões trabalhistas, nas questões de saúde,
nas questões de educação. Por exemplo, na educação, as mulheres estão nas carreiras que têm menos valor, tanto valores de status social como valor comercial, se a gente pensar na questão do salário que é atribuído a essas profissões. Então, de uma maneira geral, a gente, tradicionalmente, a sociedade foi se dividindo, a sociedade capitalista, né, entre produção e reprodução, e as mulheres ficou o espaço da reprodução. E esse espaço continua sendo um espaço com menor valor. Eu acho que a pergunta que é importante para a gente é por que as pessoas precisam dividir, por que as pessoas precisam viver numa situação de opressão, colocá-la a outras pessoas em situação de opressão, né? E aí, quando a gente pensa as mulheres, a gente pensa mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres do interior em relação às mulheres do espaço urbano, mulheres jovens em relação a mulheres adultas, enfim. Adriana, quando eu fui fazer a sua apresentação, estava montando, ela disse coletivo de Adorim. Eu disse, não, coletiva. Eu quero ouvir de você o que significa essa subversão. É uma forma de provocação que é coletiva, né? Onde Exatamente. tem que entrar a própria língua portuguesa nesse sentido. A língua portuguesa ela tem esse binarismo, né, da linguagem, que existe a parte masculina e a parte feminina. Você fala ele e ela. O coletivo, né? Então, por ser o coletivo feminista de Adorim, houve uma discussão, a gente conversou dentro do coletivo e decidiu que ia chamar agora coletiva, exatamente para fazer esse jogo com a linguagem. Não pode confundir tipo uma coletiva de imprensa, coletiva. Porque existe a palavra coletiva, né? No sentido assim, uma coletiva de... existe, né? Então, é um tipo de chamar atenção também para o tema, né? Sabe que inspirada, né, nesse debate que a coletiva de Adorim faz, nosso núcleo de pesquisa lá da UFPE começou a se chamar de A Coletiva. Ou seja, não é coletiva nenhuma, é A Coletiva com A maiúscula. É quase isso, né? É uma brincadeira, na verdade. Porque você falou gênero feminino, por que a gente precisa adjetivar? É isso aí. Talvez se a gente não precisasse adjetivar essa brincadeira no sentido de provocação, para tensionar a relação de poder, não precisasse ser feita, né? Pronto. E o grupo, Carla, de vocês de pesquisa, o que tem trabalhado assim na universidade? Assim, faz essa ligação com a questão da sexualidade, justamente esse ponto? Sim. Né? Tem produzido sobre isso? Sim. O núcleo chama Laboratório de Sexualidade Humana, LabExu, e são 3 professores, né? Eu, o professor Luiz Felipe Rios e a professora Luciana Vieira. Então, a questão da sexualidade, ela é trabalhada pelos 3 e pelas pessoas que estão ligadas a gente. Mas tem uma especificidade. Felipe trabalha bastante com a questão da religiosidade, dos cultos afro. Tem trabalhado com outras religiões também, a influência da religião cristã na sexualidade. Ele trabalha muito com o debate da homossexualidade masculina. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que conversar aqui, que interessa muito também para os nossos telespectadores. Essa relação, né, religiosidade e sexualidade e a visão de mulher, né, numa certa concepção religiosa. Também a gente vai depois passar... Né, o site que você falou, ele tem vários documentos, né? Sim, isso também é importante, site, né, que é o site do grupo de pesquisa da universidade que está trabalhando isso, né, que é o LabExu, né? Isso. Né? www.labexu.com.br. Então, LabExu, né, com SH, né, labexu.com.br. Então, para ter mais informação sobre isso que está acontecendo em termos da pesquisa, assim. Agora, nesse ponto da religiosidade, como é que vocês veem essa questão do estigma, né? Alguns grupos, que religião é uma coisa muito ampla, as pessoas têm muitas visões, mas certos movimentos religiosos no país têm apresentado uma reação muito grande, né, a certas ações. Há, às vezes, um embate, por exemplo, entre manifestações feministas, né, mais fortes, até mais radicais, que mexem, às vezes, muito com os símbolos cristãos, né, que é uma coisa bem polêmica, né? Mas como é que vocês veem essa relação? Historicamente, assim, como começou isso? Assim, também, né, tem a ver com como o cristianismo começou em um certo período medieval, olhar para a mulher, a questão do pecado, carne, natureza, ou como é que é isso? A gente procura tensionar esse olhar que a religião tem sobre a mulher, né? A religião tem uma forte influência sobre o controle dos corpos das mulheres. Então, o que a gente faz, o que a gente fala, muitas vezes está pautado dentro da religiosidade, né? Então, quando os movimentos feministas vêm bater de frente com essas questões religiosas, é realmente para colocar isso de uma forma mais tensionada mesmo, sabe?
de uma forma de tipo, olha, o nosso corpo ele não pode ser controlado por uma questão de religiosa. As escolhas têm que ser nossas, a gente tem que construir a nossa própria autonomia. Existe a religiosidade, existe nosso corpo. E uma coisa, tipo, ela não pode dominar a maneira de como a gente vai gerir as nossas escolhas e como a gente vai gerir o nosso desejo, como a gente vai gerir a maneira de como a gente vai se reproduzir, com quem a gente vai se relacionar, sabe? Também tem a questão que tu tinha falado mais cedo, da menstruação, por exemplo. Então, de algumas vezes a religião afastar a gente disso, sabe? Porque a partir do momento que controla nossos corpos, silencia também a maneira de como a gente vai conhecer o nosso próprio corpo, né? Então, tem isso, assim, de, tipo, procurar trazer coisas nossas, coisas que são da gente, que a gente vai se conhecendo, o nosso corpo, e tensionar com a religião, sabe? E é interessante que uma certa visão separou isso, né? O corpo, Sim. a natureza, a vida, né? A sexualidade, que depois a gente tem que até conversar sobre isso, as diferenças, porque a pessoa fala em sexualidade, a pessoa está achando que está falando em sexo necessariamente, na relação sexual, mas essa separação entre o corpo e o sagrado, como se não fosse sagrado, né? Tem alguns trabalhos muito interessantes que vão falar da história da vagina, a história do pênis na sociedade ocidental. E essas são palavras que parecem assim, palavra tabu para a gente, né? Mas falar sobre outros órgãos do nosso corpo não é tabu. Falar pulmão não é tabu, mas é tabu falar vagina. Então, como a sexualidade ela está imbuída da relação de culpa, desde a tradição judaico-cristã até os nossos dias. E como antes ela era vista como sagrado, que você falou, né? Sagrado, mas sagrado não como algo puro que não pode ser tocado. Sagrado como algo tão importante que me conecta comigo mesma. Sagrado como algo que fala de quem eu sou no mundo. Conecta com a vida, né? Com a vida, com a criatividade, é pulsão de vida mesmo, né? Sexualidade. Então, o que a gente tenta fazer no campo feminista e o debate de gênero, ele vai falar disso, ele vai falar que existem tensões, relações de poder que marcam diferenças e pegam essas diferenças e transformam elas em desigualdades. Porque diferenças sempre vão existir entre mim, entre você, entre nós duas, entre quem está assistindo o programa. Mas quando isso se transforma em desigualdade, aí sim há algum problema. Porque fere a questão dos direitos, Exatamente. básicos, né? Fere a questão dos direitos básicos, causa sofrimento nas pessoas, né? Eu sou da área psi, então vem um sofrimento psíquico, um sofrimento corpóreo. E a gente trabalha com a perspectiva feminista, porque o feminismo ele tem um debate teórico e um debate metodológico, não é somente o que as pessoas ouvem dizer, né? Que é ir para as ruas e fazer o movimento social. O movimento social, ele tensiona e ajuda na construção, e constrói mesmo, mas ajuda também as pessoas que não estão no movimento a repensarem teorias que deem conta dessa desigualdade, de repensar as dificuldades visando uma transformação social, né? Então, a sexualidade, ela está no cerne de tudo isso, porque as mulheres, elas são aprisionadas a partir da sexualidade. A mulher ela é vista como um corpo reprodutivo, não como um corpo que vai ter prazer. A que tem prazer é a puta, né? A gente fez uma cisão que antes não existia, antes do período judaico-cristão, né? Tem alguns arquétipos, né, que circulam assim na cabeça, são imagens, né, muito inconscientes, às vezes guardadas, né, na cabeça das pessoas sobre a representação da mulher. Uma delas é a santa, né? Outra é a coisa da mãe, outra é a prostituta, né? E outra, inclusive, é a feiticeira, é a bruxa, né? Aliás, isso quem fala não sou eu, assim, é o Carl Gustav Jung, um dos grandes psicólogos, né? Falando em psicologia, Carla, né, que você está lá no departamento de psicologia, você ratifica essa ideia de que a sexualidade é o centro da vida psíquica, como isso já está em Freud e em outros autores, né? Reich também trabalha isso muito bem, né? Sim, eu concordo com essa visão. Agora, isso não é um consenso dentro do campo da psicologia. Depende do que se entende também por sexualidade. Exatamente, né? Dependendo do que se entende por sexualidade. Eu trabalho, e lá no nosso laboratório, a gente trabalha com a ideia de sexualidade no plural, entendendo que são formas de vida mesmo, formas de entrar em contato com o próprio prazer e com a reprodução, porque sexualidade fala de reprodução também, mas não apenas. Ela fala de um exercício de liberdade, de encontro com o prazer em você mesmo, né? Aí, nesse sentido, sexualidade está nas várias manifestações sociais, né? Está na religião, inclusive, também, né? De alguma forma, né? Exatamente. Pois é. E, assim, eu tenho trabalhado mais com jovens, mulheres jovens e homens jovens, pensando as questões de sexualidade e pensando as trajetórias afetivos-sexuais desses jovens e dessas jovens,
no sentido de sair da discussão de prevenção e risco, que também é importante. Se a gente pensar as DSTs, as grandes políticas públicas que são pensadas são no sentido de amenizar males, né? Então, vamos diminuir a gravidez na adolescência, mas o que a gravidez na adolescência significa mesmo? Ou, melhor dizendo, quais significados, né? Porque não vai ter um único. Mas tentando entender como esses jovens e essas jovens têm vivenciado a própria sexualidade, para aí sim poder falar de prevenção, aí sim poder falar de outras questões. Como é que vocês veem esse movimento que alguns autores se remontam aí à década de 70, até 60, com os movimentos, né, pela paz e vários movimentos, novos paradigmas na humanidade, da questão da liberação sexual. Assim, no caso da mulher, né? Vocês acham que... Alguns dizem que isso tomou até um exagero, né? Aí, exagero em que sentido? Pode ter, até pelo uso do corpo da mulher, ou o que é esse exagero? Acho que isso chegou num ponto de maturidade, existe isso, ou isso é uma falsa discussão dessa liberação, ou ainda tem muito para caminhar, não existe essa liberação, ainda há uma prisão muito grande na questão da mulher, ou essa prisão é da própria humanidade? Não sei como é que vocês veem essa coisa da liberação sexual feminina. Tanto faz. O que a gente estava conversando mais cedo é que existe sim, ao meu ver, existe a maior liberação, porém ela é muito maquiada ainda pelo controle e pela dominação, sabe? Uma coisa que a gente vem pensando muito é o que as mulheres conseguem falar sobre o exercício da sua sexualidade, sobre a sua subjetividade sexual, sabe? O que é que eu consigo falar sobre isso, assim? E aí a gente vem se questionando muito o que é essa liberação que vem acontecendo, assim, porque por enquanto que a gente está conseguindo atingir outros lugares dentro da sociedade, ao mesmo tempo a gente permanece nesse lugar do cuidado, nesse lugar onde a reprodução, onde o nosso corpo serve apenas para a reprodução, onde a nossa sexualidade ela é controlada e ela é pautada pela culpa também, esse não conhecimento. Então, ao mesmo tempo que existe uma liberdade, ela maqueia também formas de opressão que são opressões muito sutis, sabe? São opressões que a gente não consegue falar porque a gente não conhece. Certo. Esse é um tema bastante amplo, né? Antes de passar a palavra também para a nossa convidada Carla, vamos fazer um pequeno intervalo aí, já voltamos a tomar esse tema aí do gênero, né, da sexualidade e direitos humanos. Nós estamos conversando hoje sobre gênero, sexualidade e direitos, a questão da mulher. E temos aqui a presença da Carla Galvão, que é professora do Departamento de Psicologia da UFPE, e também a Adriana Cavalcante, do coletivo de Adorim. Elas tratavam do tema da liberação sexual feminina em especial, né, e com algumas questões bastante polêmicas que envolvem esse tema, né, e Carla tinha uma questão para trazer sobre isso. Quando vocês estavam falando sobre liberação sexual, a gente volta no tempo e lembra da época dos hippies, né, daquele período da década de 60 do século 20, quando as pessoas começam a viver a sexualidade, digamos assim, do jeito que tiverem vontade, sem as amarras e pressões sociais, digamos assim. Um pouco depois desse período veio o advento da AIDS, né, que meio que deu uma retração nessa liberdade sexual das pessoas de uma maneira geral, porque a epidemia ela vinha como um grande susto para todos e todas, né? Depois isso vai sendo tratado, hoje em dia as pessoas lidam com a questão da AIDS de uma outra forma, embora ela mate, mas a sobrevida é muito maior, né? Então não tem mais essa coisa de um grande medo, de um grande mal, mas os resquícios disso ficaram. Além disso, a própria ideia de liberação ela não se deu para todas as mulheres. Ela se deu para um certo público, como a Adriana falava no começo, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres do sul do globo em relação às mulheres do norte do globo, tinham muito e têm ainda muito menos acesso a essa liberação sexual. Para te dizer que eu estou trabalhando há mais ou menos uns 8 anos com algumas pesquisas
com o pessoal da antropologia, do Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade de lá, e com o pessoal do Labexu. E o que a gente tem percebido é que os jovens e as jovens continuam reproduzindo padrões e normas, digamos assim, que oprimem o livre exercício da sexualidade. Então, as meninas, em geral, elas têm uma dificuldade de falar sobre sexualidade, elas não têm onde acessar. Se elas pensam em buscar uma camisinha, porque estão pensando na primeira vez, em transar pela primeira vez, elas têm dificuldade de ir ao posto de saúde por causa da fofoca comunitária. Então, se eu vou ficar mal falada, aquilo que a gente conversava agorinha, putas e santas, né? Se eu vivo a minha sexualidade com liberdade, de alguma maneira eu sou taxada de promíscua, ou de puta, ou de muito saidinha, ou de muito sei lá o quê. Mas essas questões elas ainda estão muito presentes na sociedade, muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem muito para avançar, tanto em termos de direitos sexuais, de direitos reprodutivos, como em termos de saúde mesmo, se a gente pensar em saúde pública, né? Porque... Fala brevemente um pouquinho, Carla, essa questão dos direitos reprodutivos, assim, o que ela trata? A Organização Mundial de Saúde, né, e a ONU Mulher, elas discutiram porque dentro dos direitos humanos se viu que os direitos reprodutivos e os direitos sexuais são direitos humanos. E o que seriam os direitos reprodutivos? Eles estão ligados ao livre exercício, à possibilidade de eu decidir quando, com quem e como eu quero ter filhos, a fazer um planejamento familiar, a entender minha própria reprodução, eu enquanto mulher, eu enquanto homem. Mas é discutido muito aí dentro a questão de que as mulheres geralmente é que têm a exigência de cuidar da reprodução, né? Então, por exemplo, se uma mulher e um homem estão tendo uma vida sexual ativa juntos, a mulher que vai ter mais responsabilidade em, por exemplo, tomar uma pílula ou tomar um anticoncepcional injetável, que geralmente é o que as mulheres de classe popular fazem, ou pensar na camisinha, que seria o mais interessante para os casais, mas que nem sempre é o que acontece. E o homem, via de regra, se a relação se torna uma relação estável, ele se descompromete disso. E não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que apontam, né, isso. Então, porque a gente também trabalha com grupos e a gente percebe isso também na fala das pessoas no cotidiano, como isso é reiterado. Então, os direitos reprodutivos vão falar disso. E os direitos sexuais vão falar de um exercício da minha sexualidade de uma maneira livre e autônoma. Para eu ser pessoa no mundo, para eu pensar minha reprodução, eu também preciso pensar minha sexualidade. Eles foram separados pensando que seria interessante separá-los, porque, em geral, a sexualidade da mulher é atrelada à reprodução. Então, por questões políticas, inclusive, pensando a política como uma forma da gente pensar as relações de poder no mundo, né? Esse tema da liberação sexual e a questão parece ser um tema forte que volta agora de um ativismo, né, feminista, com esses novos capítulos bastante conhecido e aparece na mídia, né, da famosa Marcha das Vadias, né, que até a palavra é uma palavra bastante forte. Uma época, ser vadio tinha uma legislação que punia isso, que podia prender, né, por vagabundagem, etc. E essa palavra é uma palavra muito forte, né. Então, como é que vocês veem essas novas formas de ação feminista, né, em torno das marchas das vadias? Né? Então, essa marcha ela tem um nome polêmico, né, Marcha das Vadias, e é importante voltar um pouquinho para a história para saber como foi que surgiu esse nome. Então, no Canadá, uma mulher ela foi abusada, violentada. E quando ela chegou para a polícia para fazer uma denúncia, o policial disse que a culpa era dela, porque ela estava se vestindo como uma vadia. E lá criou a Slut Walk, que seria, que quando a gente trouxe para o Brasil, a gente traduziu para a Marcha das Vadias. Então, a pauta da marcha vai falar exatamente dessa liberdade que eu tenho sobre o meu corpo. A autonomia que eu tenho quanto gerir o meu corpo. Eu posso estar nua, eu posso estar de burca, mas eu não mereço ser violentada. Eu nunca estou pedindo, independente da roupa que eu estiver usando, sabe? Então, vai falar desse direito a essa liberdade de comportamento, de exercício da minha sexualidade, da roupa que eu vou usar, os lugares que eu vou frequentar. Fala também das questões da cidade. Quais são os lugares, qual é o espaço que a mulher tem dentro da cidade? A partir do momento que a cidade não acolhe a mulher,
de uma maneira segura, de uma maneira que eu possa andar na rua sem me preocupar se tem um homem me seguindo, se eu vou ser estuprada, se alguma coisa, se eu vou ser assediada na rua, se eu vou escutar uma cantada que vai me ofender. Qual é a minha relação dentro da cidade? Quais são os meus acessos a isso? Então veio em função de uma violência, um sofrimento, né? Exatamente. Algo que estava acontecendo e aí... Agora, é uma estratégia assim, bastante provocativa, né? Não só pelo nome, parece que o nome, pelo nome, mas também pelas várias manifestações que ocorrem, às vezes, dentro, né? Algumas com provocações também religiosas que chamaram a atenção de muita gente, né? Isso é um pouco a estratégia, talvez, né? E tem os riscos dessa estratégia, né? A Marcha das Vadias de 2016, ela trouxe como pauta central aquele estupro coletivo, onde 30 homens estupraram uma menina de 16 anos, né? E mesmo que isso tinha acontecido essa história absurda, ainda assim culpabilizaram ela em um certo nível, dizendo que ela tinha ido lá e ela tinha procurado, sabe? Então, a Marcha das Vadias, no ano de 2016, existiu uma intervenção que era... algumas mulheres se juntaram, é de um grupo, agora me falhou a memória, eu não lembro o nome, mas elas se juntaram para fazer uma performance. E eram 30 mulheres, elas ficavam dizendo, quando eu acordei, tinha 30 homens em cima de mim, que é a fala que a garota que foi estuprada, ela usou no seu depoimento, relatando como foi a história. Quando ela acordou, tinham 30 homens. Pronto, isso até enseja a gente trazer aqui o que nossa produção, né, o Leonardo, aí trouxe novamente um filme, né, que é um pedacinho de um vídeo, um documentário bem interessante ligado a essa questão, né, que é o documentário, que me fugiu agora, Corpos Políticos, né, Corpos Políticos, que trata essa questão da Marcha das Vadias. Vamos ver se está no ponto aí para a gente colocar agora para assistir um pedacinho e depois comentar sobre isso. A mulher de verdade que está lá fora, ralando para sobreviver, ela não quer empoderamento, ela quer ser amada. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Hora de mulher. Sabe como é que é? Faz bonito. Eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como um ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher, e esses seres é que se completam. Então, né, esse pequeno documentário ele foi feito, é só uma parte, um pouco maior, né? Foi feito pelo grupo de mulheres no audiovisual de Pernambuco, né? Bastante significativo, Muito, né? Bastante. É interessante, quando eu estava assistindo o vídeo e também ouvindo a Adriana falar, eu lembrava um pouco de algumas pesquisas que foram feitas na Universidade Federal de Santa Catarina, que fizeram um apanhado dos últimos 30 anos do debate, da discussão sobre gênero e violência no Brasil. E aí o que aparecia, dentre outras coisas, era justamente o mesmo argumento que foi usado para construir a Marcha das Vadias, que é todas as mulheres que eram estupradas ou que tinham sofrido algum assédio sexual, da década de 80 para cá, no Brasil, elas, via de regras, eram passadas do lugar de vítima para o lugar de algoz. Elas eram as culpadas porque usaram uma roupa de tal forma que era insinuante, porque estavam num lugar tal, que era escuro, num horário tal, que não é um horário que elas não deveriam estar, porque é um horário perigoso, enfim. Há todo um cerceamento do livre exercício, da possibilidade de caminhar na cidade, né? Enfim. Então, fica difícil. E essa parte do embate que a gente vê, né, muitas vezes assim, entre algumas estratégias mais radicais do movimento feminista, né? Porque o movimento feminista é algo muito amplo, né? Há visões diferentes, há bases teóricas, né? E alguns são um pouco mais aguerridos, assim. Por exemplo, esse caso, vocês trouxeram uma parte aqui, que é uma dessas manifestações, né, que houve até uma que Maria aparecia abortando, né? Ou seja, a questão da abortando, e o cristianismo, de alguma forma,
O que vocês acham dessas estratégias? Eu tenho a impressão que às vezes são estratégias, eu trabalhando com direitos humanos, que elas têm um tiro pela culatra também, né? Que a gente entende pedagogicamente, quer dizer algo, mas será que não extrapola? E o outro lado, em vez de aprender algo, fica com mais raiva e aí vai responder mais porrada do outro lado, não sei. Quer gravar? Uma dificuldade que eu vejo dentro dos movimentos sociais em geral, existe uma certa dificuldade de dialogar com a população. A gente vê normalmente, quando as pessoas vão falar de feminismo, muitas vezes usam o feminismo de uma forma estigmatizada, né, para xingar alguém, sua feminista, vira meio que um xingamento, e esse xingamento denota as mulheres que gostam de andar de peito de fora. Como a gente viu agora no vídeo, na Marcha das Vadias, muitas vezes tem essas intervenções, onde as mulheres elas usam o corpo como instrumento político mesmo. O nosso corpo ele é muito oprimido. Então, quando a gente vai para a rua, a gente quer mostrar que assim, o nosso corpo ele pode estar despido, é porque é nosso, a gente vai escolher como ele vai para a rua, sabe? Mas uma coisa que eu venho pensando, muito particularmente, é a nossa dificuldade de ainda assim dialogar com as pessoas que passam nos ônibus, por exemplo, durante as passeatas, sabe? Porque, querendo ou não, essas intervenções, elas chocam. Mas eu que estou dentro do movimento feminista, eu consigo entender o que é que ela quer dizer, o que é que ela quer falar. Quando eu vejo alguma coisa escrita, meu corpo, minhas regras, eu consigo entender o que aquilo quer dizer. Mas eu acredito, assim, que ainda há muita dificuldade de conseguir dialogar com a população, sabe? Bem nesse sentido. Carla? A gente vem trabalhando com algumas metodologias feministas, né, e a educação popular é a base para o debate das metodologias feministas. E eu, particularmente, trabalho numa perspectiva discursiva, então, com isso a gente amplia mais e tenta sempre pensar a atenção, mas também pensar o consenso. Quer dizer, então, o diálogo ao mesmo tempo. Porque um lado tem que ter, porque são lutas de direitos, são lutas políticas, mas aí na hora também precisa sentar, precisa entender o mundo de cada um, porque senão nunca vão se encontrar, né? E são estratégias diferentes, né? Quando se vai para a rua, em geral, se tem essa estratégia mais combativa mesmo, que é uma estratégia que é utilizada nas passeatas mais. Ou quando se faz uma performance específica que é para chocar, que é para chamar a atenção, não só o movimento feminista, mas o movimento LGBT também, o próprio movimento pelo direito a ter uma vida dos soropositivos, né? A questão da luta contra a AIDS, também foi um movimento que usou performance assim, para chocar em muitos momentos. Mas, paralelo a isso, eu falava das metodologias, quando a gente trabalha com as comunidades, quando a gente trabalha pensando as questões feministas, com públicos no cotidiano dessas pessoas, ou tentando montar grupos de trabalho, ou oficinas, ou enfim, diferentes tipos de técnicas, né, que estão associadas a uma ideia de educação sexual, que não passa pelo eu falar e você me ouvir, mas é o contrário, a comunidade é quem sabe melhor de si mesma e é ela que pode dizer o que é melhor para ela. Então, na verdade, quando a gente vai para lá, a gente vai conversar com as mulheres e algo que tu tinhas falado antes de um silenciamento porque muitas vezes não se tem repertório para falar, porque você está sendo violentada e não percebe que está sendo violentada, porque aquilo está tão normatizado, então, eu não vou no posto de saúde pedir uma camisinha, isso pode ser violento. Pensa no que isso pode causar na tua vida, mas é normatizado, não, eu não vou porque se eu for, eu vou ser chamada de uma menina safada, então eu não vou. E o que isso vai acarretar na minha vida? Eu estou dando exemplos simples, a gente poderia pensar na questão da violência contra a mulher, né? Muitas mulheres estão sofrendo violência dentro de casa cotidianamente e não se dão conta disso também. Esse é um ponto até que a gente tem alguns dados interessantes aqui que a nossa produção, né, Débora e Leonardo trouxeram. Por exemplo, assim, que o Brasil é o 5º país do mundo em taxa de assassinato de mulheres, né? Um aumento desde 2015 de 54% de homicídio de mulheres negras no país, né, em 10 anos, né? Uma outra coisa aqui também, falou a questão da violência doméstica, que está muito ligada a esse tema, que é 59% das mulheres vítimas de violência doméstica são negras. Aí é a questão racial também, né? 54% vítimas de mortalidade materna. Em Pernambuco, a cada 17 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Isso é um dado muito, muito forte, né? Somente no início de janeiro de 2017, ocorreram 2.573 ocorrências de violência contra a mulher. Então, parece que é coisa
que os direitos da Maria da Penha, vem tudo isso, mas por que continua, né, isso? Né? Como é que vocês veem esse quadro aí? Comportamentos, práticas, né, cotidianas, são regras sociais, enfim, para transformar, para uma mudança acontecer, é algo muito paulatino mesmo. E há algo de normatização do que uma mulher, a gente aprende a ser mulher, né? Enfim. Então, que normas foram essas que foram passadas 5 gerações antes da minha, que a minha própria geração ainda reverbera no meu corpo, na minha sexualidade, na minha forma de agir. Então, é muito difícil. E está ligada à afetividade também, à violência doméstica. Então, complica coisas, muito mais, porque quem me bate, quem me trata mal, é quem também me trata bem. E quem me pede desculpa de novo. Então, essa é uma coisa muito recorrente, que se fala muito no debate da violência contra a mulher, né? De entender também como uma situação de violência, não apenas como uma relação de vítima e algoz, né? Exato. E quando Carlinha fala que a gente aprende a ser mulher, a gente aprende a ser mulher branca, a gente aprende a ser mulher negra, a gente aprende a ser mulher trans, aprende a ser mulher gorda. E tudo isso vai influenciar nas violências que a gente vai sofrer cotidianamente, sabe? Essas violências que são normatizadas. O que te trouxesse são dados que foram denunciados. Mas essas violências que são silenciadas, violências que nem são percebidas, porque elas são normatizadas. Então, assim, são violências tão sutis no nosso dia a dia que é, por exemplo, um percentual gigante que acontece de estupro é dentro dos próprios relacionamentos, sabe? Essa palavra não é usada estupro, mas a gente se questiona por quê, sabe? Se acontece um ato de forçar, muitas vezes, o sexo, dentro dos próprios relacionamentos, sei lá, entre as pessoas casadas ou entre namorados, por que a gente também não usa essa palavra? Porque essas relações, elas já são normatizadas, essas práticas são normatizadas. Pronto, são temas importantes aí que a gente tem que continuar, né? Mas agora eu vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí no tema do gênero, sexualidade e direitos. Voltamos aqui com esse importante tema, né, da questão do gênero, da mulher, né, e da sexualidade e de direitos humanos. E agora mesmo nossos convidados estavam falando sobre a questão da violência, que é um tema recorrente, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a questão dos frutos do machismo, que é um tema que, infelizmente, né, tem que se tratar porque tem muitas questões ainda para serem resolvidas nessa ordem. E isso passa talvez por uma questão cultural, né, Carla e Adriana, de toda... Como construir uma cultura de uma, como vocês chamaram até de uma igualdade ou até de um diálogo maior, mudando essas representações, né, que existem sociais e na cabeça de muitas pessoas, na ordem de tentar trazer um pé de relacionamento mais igualitário de direitos. E isso passa pela questão da sexualidade, né, Carla? Sim, exatamente, que a gente vinha falando. Ao viver a sexualidade de maneira plena, na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade que está pautada por valores patriarcais, machistas mesmo, né? Isso incomoda bastante. Você vê uma mulher que está muito à vontade com o seu corpo e com sua sexualidade. Em geral, essa mulher já vai de novo. Você é taxada de uma mulher que é liberada demais, enfim. Mas a sexualidade, ela tem sido atravessada por questões violentas, muito violentas, né? E o Estado e as políticas atuais têm considerado essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos? Isso está na ordem da discussão? Ou tem alguns, a gente vê às vezes algumas manifestações até no Congresso, algumas tentativas de legislar através de alguns políticos de barrar essas discussões todas, né, de gênero na escola, né, e essa questão, e não gosto muito de entrar nesses temas não, né, mas por outro lado houve avanço também nos últimos anos na discussão de direitos, né, não sei como é que vocês... Sim, com a reabertura do governo democrático no Brasil, né, na década de 80, os movimentos feministas voltaram a atuar e foram muito presentes na nova Constituição. Então, ali já algumas alterações, algumas mudanças muito importantes para se pensar direitos reprodutivos e direitos sexuais já aconteceram. Mas questões que estão na pauta feminista desde então continuam sendo tratadas com dificuldades. E as mais polêmicas são as que estão relacionadas à sexualidade. A questão do aborto, por exemplo, está ligada a direito sexual e a direito reprodutivo. Se você não
não permite que as mulheres tenham acesso à reprodução, a um planejamento familiar e viverem a sua sexualidade de maneira plena, elas engravidam. É difícil dizer que uma mulher é feliz porque ela abortou. Em geral, os abortos estão ligados à questão de raça e classe também. Então, isso fala de sexualidade, né? Agora, ainda na década de 80, o movimento feminista construiu um programa que se chamava PAISME, Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Esse programa, ele via o corpo da mulher, a mulher subjetivada, como um ser completo, não apenas como um ser que reproduz, um ser que vai parir filhos, né? Então, quando uma mulher chegava na unidade de saúde, ela deveria ser vista de uma maneira geral. Por exemplo, se ela está com um problema que aparentemente é cardíaco, esse problema pode ser causado porque ela apanha em casa. Pode ser uma questão de violência contra a mulher. Ou se ela está... enfim, esses problemas, se ela está gerando um filho, não está se percebendo... Todas as atenções são para esse filho ou são para ela porque ela está gerando um filho e não para ela como um ser que está gerando um filho em si, né? Então, há uma diferença aí. E esse programa, só para finalizar, esse programa ele inspirou a própria criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, tal qual é pensado, essa ideia da integralidade, né? Só que o que a gente tem visto é uma retração nas políticas mesmo, inclusive por causa de bancada religiosa no Senado, no Legislativo. Falando em Senado, em política e legislativo, né? Não pode deixar de vir à tona as mudanças, né, nos últimos tempos, a questão da própria participação das mulheres, né, nos governos, ou no governo, principalmente no governo federal. Houve uma mudança, né, bastante notável assim, nos últimos tempos, né, e isso até ensejou um documentário que nossa produção separou aqui, né, que é o Ministério das Mulheres, que vai tratar um pouco a questão até da colocação também da mulher no mercado de trabalho, mas essa questão do empoderamento. Então, vamos assistir um pedacinho aí do documentário Ministério das Mulheres. Joyce, ministra da Igualdade Racial, vim aqui dar voz a nós preta, periférica. Vai ter preta na faculdade, sim. Vai ter cota, sim. Nós pretos tem que ser respeitados. Eu sou Elaine Bione, do Ministério da Cultura. Um ministério sem preconceito, sem barreiras. Do povo quilombola, do povo negro, dos indígenas latino-americanos do Brasil. Somos de todos. Sou Lívia, sou ministra das cidades. As pautas do feminismo, da população LGBT, da população negra, elas não devem ser pautas exclusivas da Secretaria de Direitos Humanos ou da Secretaria da Mulher, mas elas têm que se traduzir em políticas públicas que transpassem todos os setores que envolvem a cidade. E aí, o que acharam? Já conheciam esse trabalho, né, Adriana? Esse foi um documentário feito durante a Marcha das Vadias e que vai falar, vem em contraponto a esse governo de Temer, né, depois do golpe, que é um governo majoritariamente de homens brancos e que reflete muito bem a situação de privilégio que eles estão, sabe? Essa sociedade patriarcal, qual é o sujeito da sociedade patriarcal? Quem é que dita as regras? Quem é que constrói essa sociedade? Então, é exatamente esse governo golpista branco, majoritariamente de homens, que é o reflexo dessa construção do controle, né, da dominação. E aí esse documentário vem colocar a visão das mulheres sobre esses espaços políticos, né? Então, quando a gente vê o que elas estão falando, elas vão falar de pautas que estão sendo silenciadas por esse governo que está aí agora. Porque esse é um caminho normal de garantia de direitos, né? A gente vai fazer pressão, vai lutar, vai conscientizar para trazer uma política pública, e essa política pública, né, reverbera sobre a própria sociedade a fim de mudar uma cultura, né, e construir uma visão mais humanizada, né, mais libertária, Sim. mais, né, Carla? Sim, e é interessante porque no período ali, né, de montagem desse impeachment que foi criado, no meu ponto de vista, para um golpe mesmo. Tinha um acampamento ali no Derby e a gente deu algumas aulas no acampamento pela UFPE. A UFPE foi, né, para o Derby
participar daquele encontro ali. E um dos dias de discussão, a gente conversou sobre a ideia dessa mulher do Temer, a esposa do Temer, que é a Bela Recatada e do Lar. Esse título aí retrata o que a gente estava conversando nos 2 blocos anteriores e o que a gente está conversando agora, né? Essa coisa Bela Recatada do Lar, que aí também ligou a uma pronunciamento, uma afirmação que o presidente fez, não foi? Nesse sentido que as mulheres, a importância dela, depois até ele falou também da importância da mulher no supermercado, né? Essa coisa de ela sabe os preços e tal. Mas as mulheres não gostaram muito dessa afirmação. Inclusive, ele né? falou isso no Dia Internacional das Mulheres, né? Que é um dia de luta para as mulheres. Que não de comemoração. Que não é um dia de comemoração, um dia que houve um genocídio dentro de uma fábrica, né? Onde mulheres foram queimadas vivas porque estavam lutando pelos seus direitos. E é por isso que existe o 8 de março, para a gente lembrar a luta das mulheres. E nesse mesmo dia, ele fala da importância das mulheres no supermercado e no cuidado com as crianças, né? Remetendo a gente a esse lugar da reprodução, esse lugar do cuidado, esse lugar do silenciamento, do controle do corpo que serve para apenas a reprodução, sabe? Que está ali cuidando sempre para que o marido, para que o companheiro, ele possa produzir na sociedade, para que ele possa criar as regras, que ele possa criar os conhecimentos e as leis. E é interessante porque isso desloca o lugar do próprio homem também, né? Aprisiona o homem também, essa visão. Aprisiona porque, o homem, né? Sim, porque é o homem que quer cuidar também, o homem que quer ficar em casa também. Enfim. Às vezes a mulher que tem que trabalhar, o homem está sem emprego, por exemplo. Também pode se inverter um pouco. Desculpa. Não, eu só ia dizer que o que a gente percebe também que é um machismo à inversa, digamos assim, eu estou brincando um pouco com a palavra, quando você vê mulheres ganhando mais do que homens, por exemplo. Acontece já hoje. Não é a grande maioria, mas quando isso acontece, isso se torna um mal-estar. Mas como vocês veem essa divisão de tarefas, assim, por exemplo, assim, né, em geral, na sociedade, o homem ele tem um papel mais, né, tem trabalhado mais em relação, historicamente, não que deve ser assim, né, e a mulher acaba tendo essas coisas, ou o homem deveria ter a mesma função, mas aí a mulher também teria que trabalhar. É muito difícil, porque às vezes se dividem as tarefas naturalmente, né, e o costume, às vezes, conforme for, mas aí, como você falou, o problema é que não se consiga ver que possa ser de outra forma, né? Por exemplo, a mulher pode ser que ela tem que trabalhar muito, né? E o marido vai ter que cuidar mais das coisas de casa, né? Como é atualmente o grosso das coisas, né? Então... Isso não é essa divisão sexual do trabalho, né? Não é uma questão de culpa, não existem pessoas culpadas, é uma questão estrutural mesmo dentro da sociedade. Então, historicamente, com o advento da sociedade capitalista, patriarcal, é que isso foi surgindo, essa divisão sexual do trabalho. Se a gente for voltar para sociedades antes da construção capitalista, da sociedade da construção patriarcal, a gente percebe que existia uma divisão igualitária do trabalho, sabe? Inclusive coletiva, inclusive comunitária, onde o cuidado ele não era um cuidado privado, né? Da família, onde existe o homem, a mulher e as crianças, e a mulher fica cuidando das crianças. Era um cuidado compartilhado, era um cuidado coletivo. Que é um sonho até interessante. Está até na República de Platão, né, que ele fala que todo mundo cuida dos filhos de todo mundo e trabalho mais compartilhado, né? Mas essa circulação de crianças, ela acontece nas classes populares, de uma outra maneira, né? Porque a visão de comunidade é mais presente, né? Porque a gente tem que pensar também a que público essa estrutura está atingindo, né? Como está atingindo, a qual classe, a qual raça essa estrutura está atingindo e como está atingindo, né? Então, esse compartilhamento das crianças acontece nas classes populares. Mas quanto mais, vamos dizer, quanto mais rica a classe é, mais privada fica, né? Então, a família fica cada vez mais nuclear. Individualizada, exatamente. Né? Mais nuclear, mais nuclear, mais nuclear. E essas diferenças, elas vão aparecendo de uma forma gritante, assim. Por mais que a mulher ela vá trabalhar na rua e o homem fique dentro de casa, existem situações, e que são situações muito rotineiras, de que a mulher, quando volta para casa, ela ainda assim é responsável pelo cuidado das crianças. Não é porque ela saiu para trabalhar que ela deixou de ter essa responsabilidade, é que essa responsabilidade passou para um homem, sabe? Por ser uma construção, por ser uma coisa que estrutura a sociedade, mesmo que ela saia, ela vai ter que voltar para o lugar dela. Porque é isso, né? O contrato social, da maneira como foi montado, nas sociedades, a gente pensa, a gente é um país colonizado, a gente sofre a questão de uma colonização ainda aqui, né? Então, se a gente olhar a partir dessa perspectiva, além de tudo, a gente está no sul do globo. Então, pensando essas questões, para pensar a sexualidade, a gente vive um contrato sexual, não apenas um contrato social. E esse contrato sexual fala em divisão entre produção e reprodução. Você falando, Carla, agora me lembrei da minha formação, né, que eu estudei muito Reich, né, viu? Reich, aí ele tem um livro muito interessante sobre, mais de um, né, que fala do casamento. Um deles é sobre o casamento como, muitas vezes, montado na nossa tradição como um contrato,
social, e aí entra essas questões mesmo de posse e tal. Agora, nos últimos tempos, parece que isso tem mudado bastante, né? Tantas formas de conexão, né? De própria sexualidade e de relacionamentos, né? Que não, já mudou bastante. Tem muitas mudanças, mas o que a gente percebe é que ainda persistem muitas desigualdades. Isso é que a gente precisa atentar. Porque justificam, a gente está falando de sexualidade, a gente fala de micro-relações, a gente fala de indivíduos, de pessoas, de subjetivação sexual, né, de quem eu sou no mundo. Mas a gente fala de macroestruturas também, a gente não pode esquecer das macro-relações. Por isso que a gente está o tempo todo aqui remetendo ao capitalismo. Por isso que eu remeti agora ao fato da gente ser um país ter sido um país colonizado e viver ainda os auspícios dessa colonização, né? Por isso, porque além do contrato sexual, tem um contrato racial aí também, que a gente está respeitando, digamos assim, cotidianamente. Então, por mais que se transformem as micro-relações, há uma macroestrutura ainda que aprisiona a gente, né? E Temer serve essa macroestrutura, né? E vocês veem por exemplo, o crescimento do papel da mulher, do empoderamento, a própria sexualidade, né? Vocês acompanham um pouco essa discussão, que isso muitas vezes alguns homens se sentem ameaçados por essa questão, ou isso já está mais dissolvido, assim, se conta mais com a mulher que ela cresça mesmo nesse sentido, ou alguns homens não estão tão preparados para isso, assim, ver o crescimento da mulher como profissional, a própria sexualidade empoderada, isso representa aí uma ameaça? É uma questão contextual, né? Eu acho que a gente tem que pensar classe de novo, tem que pensar raça de novo, porque dependendo do contexto, não é só uma questão de acesso à educação, não é só uma questão de acesso ao conhecimento. É uma questão que vai atravessar mesmo as estruturas mesmo sociais. E também não é só uma questão de acesso ao trabalho, né? Porque quando a gente fala que as mulheres estão acessando mais ao trabalho, que mulheres são essas? São as mulheres que ficavam, majoritariamente as mulheres brancas, que ficavam em casa, porque as mulheres negras sempre foram trabalhar. Inclusive dentro da casa das próprias mulheres brancas, no trabalho doméstico dentro da casa dessas mulheres, cuidando dos filhos das mulheres brancas, sabe? Então, a gente tem que fazer isso, assim, quem é que está saindo para o trabalho? E quem é que ainda não foi ouvida, sabe? Quem são essas mulheres que ainda não foram escutadas? E que as pautas estão aí aparentando a evolução, mas que faltam ainda a gente escutar algumas pautas que estão ali gritando, sabe? Porque obedece a interesses econômicos mesmo. A gente tem uma subjetivação sexual individual, digamos assim, mas a gente está obedecendo a padrões que são muito mais amplos, né? Vocês falaram antes sobre a importância de uma educação de direitos e sexualidade. O que é uma educação voltada para direitos sexuais ou reprodutivos? Como é que se faz isso? Passa pela escola, uma questão cultural ou política pública? Qual é a importância dessa questão de educação? Foi construída como uma proposta de política pública, né? Está dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Se tinha todo um trabalho para se pensar gênero e diversidade sexual nas escolas, inclusive tinham programas de especialização para isso, para os professores, né? E de uns anos para cá está havendo uma retração de novo desses ganhos, digamos assim. Mais uma vez das bancadas religiosas que têm lançado mão de novas leis, de tentar fazer emendas, né, constitucionais, enfim. Aqui em Recife mesmo quase que a gente perdia e por pressão popular conseguimos manter o debate de gênero nas escolas, sim, que é caríssimo, ia saindo. E é uma coisa importantíssima. Né? Lei da mordaça. Exatamente. Que foi uma lei que tentou ser implantada na educação, onde não se poderia falar sobre gênero, sexualidade durante as aulas, nem sobre política durante as aulas, sabe? Para não induzir as pessoas que estavam ali naquela formação, né? Defendendo uma neutralidade que, na verdade, não existe, né? A partir do momento que eu ocupo um espaço, eu vou levar tudo que eu vivencio, tudo que eu experimento, tudo dentro da educação, né? Dentro de sala de aula, eu vou falar tudo aquilo que eu vivencio, a partir do lugar que eu vivencio. E vai na contramão da ideia de educação sexual, que não é uma ideia de palestra, de eu chegar e transmitir um conhecimento, por exemplo, como se tinha antes, as aulas de sexualidade. Aí você chegava e dizia, as DSTs são essas, e chegava numa ideia de culpa e de pecado mesmo, né? De lançar medo nas pessoas. Assim, bem, gonorreia, aquela coisa toda assim, dos órgãos sexuais. Isso, que a gente chegava até a brincar com isso.
E o debate é a partir de oficinas, de trabalhos, de novo, a partir de metodologias participativas. Isso faz parte do sonho de vocês? Para a gente, nesse último minuto final, o que vocês pensam, gostariam de ver nessa área realizado assim, positivamente? O que nesses 30 segundos que nos tem? Políticas públicas. Políticas públicas. E acesso, né, que a gente pudesse continuar fazendo esse tipo de trabalho mesmo, comunitário. Que a gente possa ser ouvida, né? Esse espaço aqui é muito importante para que a gente possa falar quem a gente é, o que a gente sente, e que a gente possa falar sobre a gente. Ótimo. As mulheres são sempre muito bem-vindas aqui no nosso programa Realidades. Infelizmente, vou ter que cortar vocês por causa do horário, né? Deixando também o nosso e-mail para qualquer coisa, que é o realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Temos também a nossa página do Facebook, né? Então agradecemos muito aí a presença aqui das nossas convidadas, a professora Carla Galvão, da UFPE, e também a Adriana Cavalcante, do coletivo, ou coletiva de Adorim. Obrigado a todos e até a próxima.